A presidente Dilma Rousseff e os ministros da Justiça e da Educação assinaram uma alteração na Lei de Execução Penal. A publicação foi em 30 de junho no Diário Oficial da União e autoriza detentos que frequentam a escola a abater o tempo de estudo da pena ao qual foi condenado. Quem nos traz mais informações sobre este assunto é o juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco, da Vara de Execuções Criminais. Seja bem-vindo. Ok, satisfação novamente estar no teu programa, Vera. Obrigada. Quais as principais mudanças que ocorreram? Olha, eu diria que a principal mudança que houve na Lei de Execução Penal foi a previsão expressa da possibilidade de o apenado remir, ou seja, ter um desconto na sua pena por meio de estudo. Até então, a legislação previa somente a possibilidade de remissão por meio do trabalho, e essa possibilidade ainda permanece. Ou seja, em relação ao trabalho, a cada 3 dias trabalhados, o preso pode descontar 1 da sua pena. Em relação ao estudo, até então, a LEP não previa. Com essa mudança, houve a previsão expressa. De todo modo, a jurisprudência dos nossos tribunais acabou reconhecendo o ensino, o estudo do preso como um meio também dele ter um desconto na sua pena. Porque, em última análise, o que se busca é a ressocialização desses apenados. Isso se dá tanto por meio do trabalho como por meio do ensino. Então, o ensino agora está previsto expressamente na LEP e se prescreve que a cada 12 horas de estudo, o preso pode ter 1 dia descontado da sua pena. Então, é um benefício, mas ao mesmo tempo é um incentivo a que o preso possa estudar, se preparar e, quem sabe, sair um pouco mais qualificado do sistema prisional. Também é importante destacar, se o preso, durante o ensino, esse ensino pode ser tanto presencial como à distância, então isso a lei é importante, não é? Porque isso abrem-se portas e outros mecanismos de ensino, de educação. Então, se o preso, se ele concluir alguma etapa, como, por exemplo, completa o ensino fundamental, completa o seu 1º grau, 2º grau ou mesmo curso superior, este preso tem uma bonificação de 1/3 a mais de dias remidos. Se aquele preso, por exemplo, trabalhou, ou melhor, estudou diversas horas, e em razão dessas horas ele tem, digamos, 30 dias a serem remidos, significa que 1/3 a mais desses 30 dias ele vai poder remir, com uma bonificação pela conclusão do ensino. E que preso poderá ser beneficiado com essas alterações? Nós estamos falando aqui de detentos do sistema fechado, o semiaberto também se enquadraria? É contemplado? Sim, não? A lei, a LEP, tem algumas distinções. Em relação ao trabalho, a LEP prevê tão somente trabalho para presos do regime fechado e semiaberto. Aí, em relação aos presos do aberto, para aqueles que trabalham, existe ainda uma divergência na jurisprudência, predominando o entendimento de que mesmo para os presos que estão em regime aberto, também é possível a remissão. Se discute porque os presos do regime aberto, uma das condições para estar no regime aberto justamente seria o exercício de trabalho, uma atividade laboral. Mas, por vezes, isso não é justo, porque esse preso que está numa situação mais benéfica do que, em tese, aquele preso que está no regime semiaberto, ele acaba sendo tratado de uma forma mais rigorosa ou menos justa, vamos dizer assim. E também, não raras vezes, os presos do regime aberto e semiaberto, eles trabalham no mesmo local, nas mesmas condições e cumprem as penas também no mesmo estabelecimento. Então nós temos um do semiaberto ganhando a remissão e outro do aberto não ganhando. Muitas vezes fazia com que o preso do semiaberto não quisesse a progressão do regime para o aberto, justamente para não perder a possibilidade desse abatimento dos dias trabalhados na pena. E além disso, isso também foi uma das alterações da lei, para fins de estudo, está previsto para todos os regimes, inclusive para presos do regime aberto. Bom, se assim prevê a lei, eu acho que por um critério de isonomia, também de justiça e de tratamento igualitário, os presos do regime aberto que trabalhem, a exemplo dos que estudam, também têm o mesmo direito à remissão de pena. Então já vi decisões nesse sentido e me parece que realmente esse é o caminho. Agora, doutor Alexandre, em caso de infração disciplinar, houve alguma alteração na lei em relação a isso? Sim, a nova lei trouxe um tratamento mais benéfico para os apenados. Até porque, muitas vezes, no passado, eram cometidas até injustiças. Porque nós tínhamos presos e temos presos que trabalham durante todo o seu encarceramento. E muitas vezes eles chegam a ter, às vezes, 900 dias remidos de pena. E por uma circunstância qualquer,
aquele preso se vê obrigado a fugir por uma questão de facção para preservar a sua própria vida. Ele foge, fica foragido por 2, 3 dias apenas, não comete nenhum delito e se apresenta espontaneamente na vara de execuções criminais para pedir providências e cumprir a sua pena, quem sabe, numa outra casa onde ele não corre risco. Bom, pela interpretação que se tinha do antigo 127, conjugado com a interpretação da súmula vinculante número 9 do Supremo Tribunal Federal, este preso poderia perder ou perderia todos os dias remidos. Todos os dias. Todos os dias remidos, o que é absolutamente desproporcional à falta praticada por ele. Então, a nova lei previu uma limitação. Bom, caso o preso incorra em falta grave e ele tenha dias remidos, ele poderá perder agora, no máximo, até 1/3 dos dias remidos. Ou seja, no mínimo 2/3 ele terá preservado, mesmo que venha a cometer uma falta grave. Nós estamos falando nos 3 ciclos de educação, né? O fundamental, o médio e mesmo o superior. Porque, embora muito tímida, ainda há participação de apenados do sistema do prisional brasileiro cursando algum tipo de curso superior ou mesmo técnico. Exato. São raríssimos. Primeiro, porque este preso tem que ter uma condição econômica, né, e isso é muito complicado, é muito difícil, não é a nossa realidade, para poder pagar uma universidade particular. Né? E para que ingresse numa universidade pública, como a URGS, né, certamente exige um preparo muito grande. Muito grande. Né? Então exige a realização de cursinhos, de um estudo bem sistematizado, enfim, uma preparação que muitas vezes dentro do sistema prisional ele não vai ter. Porque a grande realidade é que a massa carcerária hoje ainda está muito distante, não é, do acesso à educação. Os índices são alarmantes, não é, doutor? Certamente. Hoje, para que o nosso público tenha uma ideia, no presídio central hoje, no máximo ou menos do que 10% tem acesso a trabalho. Trabalho prisional que gere uma pequena renda, que gere o direito à remissão. E o número menor ainda está estudando. É um número bem ínfimo, digamos, não chega a 5% dos apenados do presídio central que tem acesso a estudo, então preso do regime fechado. Então é uma realidade muito difícil. E muitas vezes o trabalho que eles exercem dentro do sistema não é um trabalho que vai permitir que eles, terminando de cumprir a pena, que eles consigam se manter posteriormente. Porque muitas vezes eles fazem artesanatos, coisas que depois no dia a dia não será um trabalho valorizado. Né? Eles precisam ter qualificação. A nova lei, nesse sentido, ela é boa, ela é benéfica, até porque prevê não só o estudo propriamente dito, mas aquele estudo profissionalizante, né? Inclusive por meio de ensino à distância. Então, a SUSEP ou o governo pode fazer convênios com diversas entidades para dar cursos de informática, enfim, cursos de mecânica, etc., cursos de obra, enfim, para o indivíduo se tornar um pedreiro, né, para que ele tenha um pouco mais de qualificação e conseguir depois, a partir do término da sua pena, ou quando ele atinge novas etapas da progressão, né, que ele tenha que trabalhar, que ele tenha um mínimo de qualificação. Agora, com a sua experiência, o apenado que tem essa possibilidade do trabalho e do estudo, né, como nós estamos falando aqui, muda muito o comportamento dele? O senhor percebe isso? Olha, sem dúvida. Tá. Hoje em Porto Alegre, ou melhor, sob a jurisdição da VEC de Porto Alegre, nós temos 4 casas prisionais, que são casas prisionais destinadas exclusivamente a presos trabalhadores, com perfil trabalhador. Em relação a essas casas prisionais, o que nós verificamos? Primeiro, o índice de fugas foi reduzido ao extremo. Praticamente não há fugas dessas casas prisionais, que são o IPC de Canoas, o Miguel Daril de Porto Alegre, o Patronato de Porto Alegre, e o último agora me fugiu, tá? É o Santos e Medeiros de Gravataí. Exato. São essas 4 casas prisionais, cujo perfil do preso é de trabalho. E é regime fechado? Não, esse é o regime semiaberto. Semiaberto. Até porque em Porto Alegre, o regime aberto, nós concedemos as prisões domiciliares. Tá? E em relação aos presos do regime semiaberto, nós escolhemos o perfil trabalhador, presos específicos, que têm aptidão ao trabalho, né, e colocamos nessas casas prisionais sem superlotação. Então, ali, primeira coisa que se verificou, queda abrupta das fugas. E o comportamento? O comportamento desses presos, eles tendo a oportunidade de trabalho, tendo a oportunidade de estudar, de regra, eles aproveitam a chance. Porque eles sabem, muitas vezes, até pelo sofrimento já experimentado durante o encarceramento, de que aquela possibilidade, de que aquela oportunidade talvez seja uma das poucas que ele terá. Até mesmo para manter um vínculo de emprego, né, com o atual empregador,
ou mesmo de se profissionalizar, de aprender alguma profissão e dali poder caminhar sozinho. E há muitos jovens, não é? A maioria dos nossos detentos são jovens entre 18 e 24 anos. As famílias impulsionam para que eles estudem? Há esse estímulo, esse incentivo, doutor? Olha, é difícil de fazer essa avaliação, até porque as famílias, via de regra, elas são desestruturadas, né? Nem sempre o preso tem apoio familiar, mas também, assim, normalmente quando o preso busca uma alternativa, ou é porque ele experimentou um sofrimento pessoal muito grande, que ele não tolera mais o cárcere, ou junto com isso, até porque hoje todos sofrem dentro do sistema prisional, junto com isso eles recebem o apoio familiar. Isso geralmente tem servido como um trampolim, digamos assim, aquele impulso, aquele empurrãozinho que falta para ele tomar a iniciativa de buscar um trabalho e buscar um emprego. Nos casos onde a família não tem condições de dar justamente, né, esse impulso, esse estímulo, a Justiça faz isso? Através do Poder Judiciário, há um atendimento? Em realidade, a SUSEP mantém convênios com determinadas empresas, né, por meio dos PACs, que são os protocolos de ação conjunta. Então, a SUSEP tem convênio com a Defensoria Pública, por exemplo, tem convênio com o DMLU e outras entidades. E tem empresas privadas também. Então, se tem uma cota, né, uma cota X para determinado número de presos vinculados a determinada casa prisional. Então, existe esse convênio. Agora, ele findando o cumprimento da pena, dependendo da situação, ele pode ou não permanecer nessas empresas. Ele pode ter a oportunidade até de concluir. Sim, né, sem dúvida. O ensino? Sem dúvida, pode, sem dúvida. E isso ali traria também benefícios? Também, mesmo hoje no regime aberto e semiaberto. Ou seja, ele tendo já sua semi-liberdade, eles não estando mais reclusos, eles só tendo a necessidade de pernoitar num albergue, ele pode, ou à noite ou durante o dia, né, ter o estudo autorizado judicialmente. E nós temos registro aqui de que detentos do sistema prisional brasileiro têm participado do ENSEJA, né, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o próprio SISU, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, que é o ENEM, e o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, além do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Eu vou pedir as suas considerações finais sobre este assunto, até para que a população entenda, né, como é importante justamente esta oportunidade que a partir de agora se abre e se amplia para os presos do sistema prisional brasileiro. Exato. Vera, o que nós devemos pensar e avaliar bem é que nós temos que oportunizar a esses detentos o retorno para a convivência normal em sociedade. Estes indivíduos, eles cometeram ilícitos, cometeram seus crimes e por isso eles estão cumprindo a pena. Porém, mais cedo ou mais tarde, eles retornarão ao convívio social. Então nós temos que prepará-los da melhor maneira possível para que eles se enquadrem nas regras sociais de convivência. Se nós não ofertamos trabalho, nem estudo ou nenhuma outra oportunidade, este preso certamente ele voltará a delinquir. E não por acaso o índice de reincidência é de praticamente 70%. Né? Ou seja, 70% dos presos retornam aos presídios porque não têm oportunidade. Claro, muitos têm a oportunidade, mas também não sabem aproveitá-la. Né? É por diversas razões, por falta de estrutura familiar, falta de interesse, né? Ou porque as facções, eles ficam vinculados a facções e os demais presos não permitem que ele trabalhe ou estude, né? Sob pena de represália. Então a situação é complexa, mas aqueles indivíduos que querem trabalhar, que querem estudar, a Justiça, a SUSEP e o governo certamente estenderão o braço, estenderão a mão para que eles aproveitem essa chance. Ótimas informações. Muito obrigada. De nada. Nós estamos encerrando e agradecendo a presença do juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco, da Vara de Execuções Criminais, aqui no programa Justiça Gaúcha. E se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, é só anotar o nosso e-mail, está à sua disposição. É imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.